Estamos de volta com o programa Nossos Pesquisadores e eu vou conversar com o Gabriel, que vai explicar um pouco mais sobre a técnica que ele está desenvolvendo, que é a utilização do uso de smartphones para diagnóstico. Gabriel, explica um pouco sobre o seu trabalho. Tudo bom? Eu sou aluno de iniciação científica com orientação da professora Cristina Curati e a gente vem se desenvolvendo ao longo do projeto de iniciação científica, como você exatamente explicou. É um diagnóstico realmente de câncer de células ou alterações morfológicas de neoplasias. E a questão é fazer um diagnóstico a nível celular. Aí nós utilizamos para isso um microscópio portátil, que é esse equipamento aqui, que ele é de custo simplesmente bem barato e com um alto poder de resolução. A ideia é utilizar o conceito de microscopia para visualizar a célula e, a partir da fluorescência de um marcador, conseguir visualizar a estrutura morfológica do citoplasma e do núcleo. E como nós sabemos que células cancerígenas, elas têm uma alteração na morfologia celular e na morfologia do núcleo, nós tentamos comparar, a partir de um software de análise, essas pequenas diferenças para tentar realizar realizar o diagnóstico se uma célula tem ou não possivelmente algum câncer ou uma neoplasia. Então, no caso, seria para facilitar a vida desse médico, para acelerar, então, no caso de diagnóstico e para poder tratar mais rápido o paciente? Exatamente, porque os processos atuais, por exemplo, de câncer de colo de útero, que usam Papa Nicolau, o procedimento para fazer o diagnóstico é muito exaustivo. Geralmente precisa de análise de laboratoriais, geralmente precisa de biópsia, recolher material. Uma das vantagens do nosso equipamento é que ele não é invasivo. Então, basta colocar a fibra ótica na superfície celular e fazer a coleta da imagem e depois processar as mesmas. Não é necessário todo um processo de mandar para uns laboratórios, realizar análise. Além da vantagem de ser muito mais rápido, e o sistema é portátil, então é muito fácil de manipular ele, levar para um ambiente, não precisa, todo o equipamento não é muito robusto para fazer uma modificação. Então é simplesmente barato e muito portátil, que facilita muito o processo de diagnóstico. E a ideia, então, seria rapidamente expor esse tipo de equipamento, né, para a área médica, para poder eles estarem fazendo uso? Sim, a ideia do projeto né, de fazer a aplicação para análise médica mesmo. Então a ideia é, quanto mais rápido tiver terminado, quanto mais rápido possível, fazer a aplicação já nos hospitais de diagnóstico de câncer. Bem, o nosso sistema que nós vemos desenvolvendo, ele possui duas configurações. Uma que é adaptado à fibra ótica, esse aqui é um adaptador onde você coloca a fibra, e essa fibra entra em contato com a superfície da mucosa, do tecido celular. Aí ele é constituído basicamente de uma lanterna, que realiza a excitação da molécula fluorescente na hora de visualizar a região do citoplasma e do núcleo, e contém uma série de filtros para garantir realmente que você vai observar a fluorescência da molécula que está marcando o núcleo. Aí tem um smartphone, que é um tradicional iPod, que nós utilizamos aqui, que faz o registro das imagens. E futuramente nós também estamos pensando em fazer o processamento direto já no smartphone. Uma das vantagens também de diminuir o tempo de custo para fazer o diagnóstico. Mesmo porque o médico que vai operar esse equipamento, ele não vai entender muito de software, né? Ele vai entender da lesão, de ir lá buscar e pegar a melhor imagem. Então, isso via Wi-Fi, via internet, ele seria utilizado para jogar no software e ele teria já um resultado? A ideia de usar o smartphone, que é muito bem difundido entre todas as pessoas, de uma classe média relativamente baixa. Então, como todos nós temos iPods, smartphones, fica extremamente mais prático. O médico pega o próprio smartphone dele, já adapta no sistema e registra a coleta das imagens e já realiza o diagnóstico. Bem, aqui nós temos um exemplo de imagem coletada a partir da configuração a fibra do microscópio de fluorescência. Como vocês podem ver, os pontinhos que estão mostrados na imagem são referentes ao núcleo. E toda a região clorada ao redor são referentes aos citoplasmas de cada célula, neste caso de mucosa oral. Temos o exemplo também da imagem recolhida a partir do esfregaço, de células da mucosa oral também. E nelas são mais interessantes porque você consegue ver certinho a delimitação de cada célula, novamente verificando a fluorescência do núcleo e do citoplasma. Um exemplo de processamento das imagens feitos para as imagens coletadas a partir do esfregaço, ou seja,
fotografados a partir de lâminas, a gente pode fazer o processamento das imagens através de um software desenvolvido em MATLAB. O mesmo consiste em uma ferramenta de segmentação. Você tem a imagem da célula mostrada na figura A com o núcleo e com o citoplasma. O que nós fazemos é uma série de ferramentas que conseguem isolar somente a parte do citoplasma, referente à imagem B, ou a imagem D, que é referente somente ao núcleo. No final, o software consegue calcular a área referente ao citoplasma e a área referente ao núcleo e dividir pelos respectivos perímetros. A ideia de colocar os perímetros na análise é de eles trazerem à tona a questão da diferença morfológica que células saudáveis têm em relação a dos cancerígenos. Além da área, que sabe-se, a literatura descreve a nós, que células cancerígenas ocorrem um aumento da área celular por causa do aumento da atividade metabólica. Então também é outro parâmetro que nós resolvemos colocar no processamento das imagens para auxiliar o diagnóstico. Aqui só temos o exemplo de um processamento da imagem. Percebe-se que realmente conseguiu fazer a segmentação, a identificação do núcleo do citoplasma. Algumas regiões ainda têm um pequeno defeito, porque ele não consegue. O software se baseia basicamente em diferença de intensidade para conseguir fazer a segmentação. E regiões onde a iluminação ficou realmente muito saturada dificulta o processo de processamento. Mas, em geral, o software tem se mostrado satisfatório. Bom, o programa Nossos Pesquisadores fica por aqui. Até mais, sou Gabriela Olai.